Olá, bom dia, graça e paz. Uma pergunta que me fizeram esses dias, e sempre que eu penso nesse assunto, é um assunto que as pessoas não gostam de falar, que é vida, todo mundo gosta, né? Quando a gente vai visitar uma criança, né, recém-nascida na maternidade, ou em casa, um parente, um amigo, um irmão da igreja, um colega de trabalho, acabou de ter neném, o casal, é aquela alegria de os olhos, né? A alegria da criança, né? Que se parece com quem? Com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Mas quando se fala de morte, ninguém gosta de falar da morte, embora faz parte da vida, né? Dizem Soren Kierkegaard, Soren Aabe Kierkegaard, que é um grande filósofo, teólogo, existencialista. Eu acho que é século 17 ou 18, se eu não me engano. Soren Kierkegaard, ele falou uma frase emblemática que eu não esqueci até hoje, né? Dita pelo meu ex-pastor, saudosa memória, pastor da primeira igreja batista de Niterói, minha terra natal, pastor doutor Nilson Dom Amaral Fanini, da primeira igreja batista de Niterói, Rio de Janeiro. Ele citou a frase de Soren Kierkegaard, filósofo, teólogo, um grande intelectual que o pastor Fanini era, falava 6, 7 idiomas, né? E ele falava o seguinte: Soren Kierkegaard disse que a ressurreição é o anjo da morte ao lado da sepultura. Vou repetir: a ressurreição é o anjo da morte ao lado da sepultura. Vou tomar por base, sem mais delongas, para não demorar, vou falar sobre figuras bíblicas do céu, parte 1 e 2, e figuras bíblicas do inferno. Vou falar sobre o céu e depois vou falar sobre o inferno. Que são duas realidades, são dois lugares físicos e espirituais, psicológicos ou metafísicos, né? Como queira chamar, que a Bíblia descreve como sendo um lugar e um estado de consciência física, metafísica e psicológica e espiritual, o céu e o inferno. Vou falar primeiro do céu. Figuras bíblicas do céu é o título do estudo. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, tabernáculo aqui se entende no texto de 2 Coríntios, texto de Paulo, é a nossa carne, nosso corpo. Ele chama de tabernáculo, né? Invólucro, né? Bainha, etc. Como diz um filósofo, professor amigo meu, né? Que o corpo é a bainha, o casulo, o invólucro ou simulacro da alma. Bonito, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Céu, então eu começo aqui no meu artigo. Figuras bíblicas do céu, parte 1. Não é uma palavra unívoca, mas e nem equívoca. Palavra unívoca no português, em filosofia, é aquela que tem sempre um só sentido. Como, por exemplo, a palavra homem, que designa sempre o animal racional, humanidade. Aí é gênero homem e mulher, que é o ser humano. Então se fala homem, não precisa falar, se fala humanidade, homem, irmãos, não precisa falar irmãos e irmãs, são pessoas. E a palavra equívoca
no português e na filosofia, é que possui sentidos diversos ou diferentes, embora seja pronunciada e escrita sempre de um só modo. Dentro da Bíblia, céu é uma palavra que tem pelo menos 3 significados gerais e distintas ou diferentes. Céu, primeiro, céu na Bíblia ele é mencionado em Gênesis como o espaço aéreo em que as aves dos céus podem voar, ou seja, firmamento, abóboda celeste, né? Os hebreus, os semitas, os árabes entendiam isso. Há ainda outro livro da palavra céu no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Fala do céu como o firmamento dos luzeiros e astros e estrelas, né? Espaço sideral. Outro sim, terceiro lugar, a palavra céu na Bíblia é também usada para se referir ao céu da glória divina, chamado por Salomão céu dos céus, ou terceiro céu, na expressão de Paulo, provavelmente tendo em vista os 2 primeiros tipos referidos. Se de um lado a palavra céu na Bíblia tem mais de um sentido, por outro lado, existem na Bíblia palavras escritas e pronunciadas diferentemente. Por exemplo, a palavra céu, né, figuras bíblicas do céu, seio de Abraão, né, ou seja, presença de Deus, Abraão. Essa é talvez uma das mais antigas figuras usadas pela teologia judaica e cristã para representar o céu. O nome Abraão já significa pai exaltado, elevado, ou pai alto, ou sublime. Posteriormente, assumiu a forma colocada no título acima, né? Seio de Abraão. Paraíso ou paradeisos é uma palavra medo-persa e semita que quer dizer jardim ou pomar, né? Um bosque, um pomar, Ouranos, ou Shamarene, do hebraico, Ouranos. No jardim do Éden, de onde foram expulsos Adão e Eva. Então, a palavra paraíso, ela já subentende um jardim ou algo que está sob a presença de Deus, onde Deus está presente. E o terceiro nome que a Bíblia descreve como céu ou habitação de Deus é tabernáculo. Essa é uma outra representação figurativa da palavra céu. Enquanto Israel jornadeava pelos desertos em busca da terra prometida, precisou de tabernáculo, tipo de construção móvel. Então o tabernáculo, ele era a sombra e figura e tipo da vida no céu. Construir o tabernáculo para a habitação de Deus, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A outra palavra que designa a palavra céu é pátria, né? Que é uma palavra grega. A carta aos Hebreus, quando fala dos heróis da fé, declara: todos estes ainda viviam pela fé quando morreram. Eles não receberam as promessas. Viram, mas de longe, e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e forasteiros e peregrinos na terra. Não é? Então, fala que nós temos uma pátria celestial. Quando fala pátria, é país, né?
Então, seja como o seio de Abraão, paraíso, Éden, tabernáculo, pátria, o céu para os que ainda vivem na terra, é uma esperança cristã. Porque a Bíblia fala o seguinte, que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Mas essa esperança que o homem é tão antiga quanto a própria humanidade. Não será também a mais antiga das ilusões, pensam alguns ateus. Mas o próprio apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos Jesus, temos esperança, depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, nossa religiosidade e espiritualidade em Jesus aqui na terra, somos mais miseráveis dos homens. Então, também chama de cidade. Cidade, Jerusalém terrestre, casa, né? São três principais. Jerusalém cidade, cidade celeste. Esta é a esplendorosa e fulgurante Nova Jerusalém, descrita no livro do Apocalipse de João, né? Falando que a nossa pátria, Jerusalém celestial, é o trono de Deus. Quando o povo de Israel se preparava para entrar na terra de Canaã, que mana leite e mel, como diz a Bíblia, terra da promessa, escolheram, né? Deus ordenou a escolha de cidades de refúgio para a proteção de qualquer pessoa que involuntariamente cometesse algum homicídio, crime, ou fosse acusada ou tivesse em perigo iminente de morte. Nessas cidades deveria o culpado permanecer até ser julgada, né? Ou seja, devendo então o sacerdote ele fazer sacrifício de culpa e pecado por aquelas pessoas. Era a lei da chamada cidade de refúgio, né? Mas a nossa cidade, a Bíblia é bem clara. A nossa cidade, ela está no céu, né? E a Bíblia fala lá em Apocalipse, né? Que o que é o céu? O céu é um lugar, o inferno é um lugar. Como a terra será renovada? Como será a vida no novo céu e na nova terra? São perguntas do livro de Teologia Sistemática de Wayne Grudem, um grande teólogo que eu gosto muito. Após o juízo final, os crentes entrarão para sempre no chamado gozo, pleno gozo da vida na presença de Deus, que nós chamamos de beatitude, né? Ou visão beatífica, visio Dei, visão de Deus em latim. Vinde benditos de meu Pai, entrai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem disse isso? Jesus. Mateus 25, 34. O Senhor Deus promete por meio do profeta Isaías: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17. Então, o que é o céu? É um lugar onde Deus habita. É chamado de céu, de reino, de habitação. Então, o céu é um lugar, né? Mas não só apenas um estado mental, metafísico e psicológico e espiritual. O céu realmente é um lugar físico. Toda a criação física, o planeta, a Terra,
será renovada e transformada, e continuaremos a existir, né, na chamada nova criação, ou novos céus e nova terra em que habita a justiça, como diz o Apocalipse. Eu falo isso no meu artigo, né, de escatologia. Agora eu vou falar sobre as figuras bíblicas do inferno. A ideia bíblica de inferno, né, é um assunto que a gente não gosta de falar. Morte, inferno, céu, anjo, diabo, demônio, Satanás. Assim está escrito em nosso texto: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. O que significa então inferno na Bíblia? A palavra inferno vem do latim. Muitas palavras na Bíblia estão em latim, hebraico, aramaico, fenício, proto-fenício, ugarítico, siríaco, copta, aramaico e grego e latim. Então, inferno vem da palavra inferus, ou seja, embaixo de, literalmente. Ou Sheol, Seol, né? Se pronuncia Sheol, ou Sheol, né? Se fala Sheol, Seol, mas se pronuncia por um rabino, professor que eu tive no seminário, que estudou em Israel, ele fala Sheol, ou Seol. A palavra de hebraico Sheol, ou Seol, está simplesmente transliterada e não traduzida. Transliterar uma palavra é trocar as letras que formam em uma língua com caracteres unciais e quadráticos do hebraico e do grego pelas letras próprias de outra língua, conservando, porém a pronúncia ou som, né, verbalizado, vocalizado daquela palavra na língua em que foi escrita originalmente. Por exemplo, a palavra ágape, amor, né, ou do hebraico reshed, ou chesed. Em grego, amor é ágape ou agapao, mas um professor de grego falou que não é ágape, não é ágape, é agape. Aí você vai discutir com um cara que é doutorado em teologia e filosofia. Traduzir uma palavra já é dar a sua significação. Então, o que significa, qual é o significado da palavra Sheol, ou Seol? É mundo dos mortos, habitação dos mortos. Ou seja, no grego, a palavra sepultura no hebraico é a palavra geber. Não sei se é assim que se pronuncia. O meu grego, meu hebraico e o latim tá enferrujado, ok? É geber ou keber. Ou seja, sepultura, cova. O livro do Gênesis há registro de compra de uma sepultura. Abraão, nosso pai na fé, Abraham, estou aqui explicando 2 estudos. Não é fácil. Vou ver se eu falo em meia hora, 40 minutos. A ideia bíblica do céu e a ideia bíblica, aquilo que a Bíblia fala do céu, e agora estou falando a ideia bíblica do inferno, no Novo e no Velho Testamento. No livro do Gênesis, Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, portanto, há registro, e nós lemos, a compra de uma sepultura, Geber, ou Keber, de Abraão, para sua esposa Sara, ou Sarai.
né? Sepultura ou sepulturas, para sepultar a tua morta, sua esposa Sara. Então se levantou Abraão, nosso pai na fé, e lhes falou dizendo: intercedei por mim, junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, em posse da sepultura entre vós. Então, sepultura ou Geber significa especificamente sepultura ou Sheol, mundo dos mortos ou habitação dos mortos. Sheol no sentido de sepultura ou além de sepultura, né? Destino. Também tem outros lugares. Sheol, Seol ou Sheol, sepultura, Geber, habitação dos mortos, como um lugar de angústia. Lugar de angústia. Diz o profeta Jonas, Velho Testamento, contando a sua experiência no interior do grande peixe, que não é baleia, talvez seria um cachalote, né, do monte, da espécie, né, dos esqualos. Aí é um biólogo aí, você procura um biólogo para explicar. Ou um cachalote. Um grande peixe. Na minha angústia, profeta Jonas clama, na minha angústia, clamei ao Senhor, do ventre do abismo gritei. É uma licença poética, né? A Bíblia está cheia de poesia, metáforas e metafísicas, pleonasmos, redundâncias. Está cheia de poesia. É chamada de estilística, né? Figura de linguagem poética. Essa expressão do ventre do abismo, em hebraico, é do meio do Sheol, do Geber, da sepultura. Jonas 2, capítulo 1 a 2, Gênesis 23, 4, 9, Gênesis 50, verso 5, são vários textos. Pode anotar com calma. Gênesis 37, 35, Salmos capítulo 9, verso 17, Provérbios 15, 24, Provérbios 23, 13 e Ezequiel 31, versos 15 a 17 e Ezequiel 32, 21. Jonas então comparou sua situação no ventre do grande peixe, perto ali de Nínive, com o grande Sheol. Então, na teologia hebraica e semita, mesopotâmica, né, babilônica, árabe, judaica, fenícia, eles acreditavam que o Sheol, ou Seol, o Hades, no grego, era um lugar, um monstro iante, com a boca aberta para engolir as pessoas, a alma e os espíritos dos mortos. Tinha duas compartições ali, ou como diz, duas salas conjugadas. De um lado ficavam os justos, os salvos, e do outro lado, o corpo das pessoas ímpias ficava enterrado ali. Era chamado de Sheol, ou Sheol, lugar de clamor. No profeta Ezequiel, capítulo 31 e 32, versos 15 a 17, e Ezequiel 32, 21, você pode ler e comparar na sua Bíblia. Não estou tirando nada de mim, já fui taxado de herege, já fui taxado de mentiroso. Gente, não estou falando que eu sou melhor. Olhando aqui, ó, vou tirar até meu óculos. Não enxergo quase nada sem óculos. Olhando aqui meu olho, ó.
Eu estudo, pesquiso a Bíblia quase todo dia, principalmente quando eu estou de folga ou de férias. Como eu estou operado, tirei um dedo do pé. Para quem não sabe, eu estou operado. É porque eu não posso mostrar agora, que tem gente que não suporta ver. Tá com um rombo desse tamanho no meu pé e sem um dedo. Meu pé tá assim, ó. O pé, no caso, aqui é o dedo, né? Ou melhor, é esse dedo aqui. Meu pé tá assim, ó. Então, eu estudo a Bíblia, teologia, religião, filosofia há quase 40 anos. Não é de hoje. Eu estudo a Bíblia praticamente quase todo dia. Todo dia lendo isso aqui, esse livro sagrado. Aí vem um cidadão, respeito a opinião dele, coloca no meu YouTube falando que eu sou herege, que eu sou um mentiroso, que até agora, porque eu falei do diabo, o que a Bíblia fala sobre o diabo, o que a Bíblia... Por isso que eu falo, não é mexer com esses assuntos mais. Mas me perguntaram, em respeito à pergunta do Facebook, você pergunta e a Bíblia responde, e o meu YouTube, eu estou respondendo. Então, profeta Ezequiel, depois fala que eu não avisei. Abre lá, profeta Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 31, versículos 15 a 17, e profeta Ezequiel 32, versículo 21. No profeta Ezequiel, prossiga aqui no meu artigo estudo. Estou falando sobre o que a Bíblia fala sobre o céu e sobre o inferno. Figuras bíblicas do céu, figuras bíblicas do inferno. Parte 1 e parte 2. O profeta Ezequiel fala da palavra Sheol, ou Sheol, habitação dos mortos, não só aparece como um lugar de clamor, mas já com a significação mais clara de algo para além da sepultura. Então, Geber ou Keber não é só cova, né? Concavidade da mão, abismo, né? Abssus, né? Do latim, concavidade da mão. É algo como uma grande caverna. Assim, os gregos, os hebreus, os fenícios, eles acreditavam. Mas profetizava contra Faraó. Ele se refere à morte de Faraó, como daquele que passa por o além túmulo, além vida. É a tradução para o português da palavra Sheol, ou Seol, que é inferno, né? Ezequiel 31, 17. À luz daquilo que nós estamos falando nesse estudo, nesse artigo, gostaria de falar muito mais, é porque o tempo não permite. Ainda que só no Velho Testamento dizer que Sheol, ou Sheol, inferno, significa somente sepultura, é fazer uma interpretação mutilada. Está incompleta. Sheol não é só Geber, ou Keber, sepultura, inferno. É unilateral da mensagem bíblica. O termo aponta claramente para uma sobrevivência além sepultura, ou seja, há uma continuidade da vida após a morte. Após todas as verificações feitas neste pequeno estudo e artigo, a conclusão aqui apresentada parece que se impõe por uma questão de coerência lógica e textual e de bom senso, né? Eu vou ler aqui eu gosto muito de frases, né?
de Thomas Watson, um grande teólogo, Thomas Watson. Eternidade para o fiel e crente é um dia que não tem crepúsculo. Para o incrédulo, o não crente, é uma noite que não tem alvorada. Vou repetir. Eternidade, vida eterna, para o fiel, o crente, é um dia que não tem crepúsculo, ou seja, não tem pôr do sol. Acabou o sol, escureceu. Para o incrédulo ou não crente, é uma noite que não tem alvorada, ou seja, não tem amanhecer. Infelizmente, quem falou isso foi Thomas Watson. Então, no Novo Testamento, né, vou ler aqui com vocês Mateus 10, 28. Estou sendo o mais bico possível. Aí depois vem um cidadão que eu nem sei se ele estudou teologia ou não. Não estou desfazendo dele, não estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Além de ter teologia, eu estudei 5 anos no seminário presbiteriano e mais 4 anos e meio no seminário batista. Então eu fiz 10 anos de graduação em teologia fora a especialização. É pouco? Pouco. Porque a gente não sabe tudo sobre Deus. Mateus 10, 28. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Só estou falando que para ele me ofender e falar que eu sou herege, que eu sou mentiroso e estou inventando, estou tirando tudo daqui, ó, da Bíblia. Mateus 10, 28. Mas eu sei por que ele falou aquilo. Que eu mexi no calo dele. Mateus 10, 28. A verdade dói. Mateus 10, 28. Diz assim: não temais os que matam corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu vou repetir. Mateus 10, 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Estou dando tempo para você procurar em casa e ler. Vai ficar gravado no YouTube e no Facebook. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis sim. Quem falou isso foi Jesus. Temeis sim aquele que pode fazer perecer, morrer no inferno, tanto a alma como o corpo. Na versão que se fez no Velho ou Antigo Testamento, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, o termo Sheol ou Sheol, Seol em hebraico, foi transliterada do grego para Hades ou Haides, como profundeza. Hades, significando mundo invisível, por 2 razões. Primeira razão, no Novo Testamento, agora figura bíblicas do inferno, parte 2. Falei no Velho, agora estou falando no Novo Testamento. Primeira razão, porque a própria palavra Hades, provavelmente Haides, literalmente quer dizer para não ser visto. Quer dizer perguntar. Segunda razão, porque na verdade as almas ou o espírito dos mortos, tanto dos salvos como dos perdidos, estou lendo aqui meu artigo, tá? Estão em lugares que não podem ser vistos por aqueles que se acham neste mundo. Aliás, são chamados pelos espíritos de desencarnados, né? Não só a palavra Hades, ou Haides, que se pronuncia, né, no grego, koine, como ainda outros
do sentido equivalente ou sinônimas. Também são usadas como figuras ou ideias de inferno. São figuras que vão ser agora expostas neste presente estudo por Fabrício Barreto Gonçalves. Inferno, Hades e Geena, ou Geena, né? Hades, na Bíblia, né, por João Ferreira de Almeida, traduzida Hades, em sua segunda edição, revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, essa palavra foi apenas transliterada e não traduzida. Vou repetir. João Ferreira de Almeida, na edição Revista e Corrigida, a palavra Hades, que fala de inferno, ela foi transliterada, não